Bernard Arnault é um nome que tem se tornado cada vez mais conhecido em todo o mundo e um caso de sucesso que foi a contramão das tendências atuais. Enquanto os homens mais ricos do mundo têm sua fortuna baseada em empresas de tecnologia e no mercado financeiro, Bernard Arnault vem criando um colosso empresarial baseado no mercado de luxo e no varejo internacional. Sem nunca ter desenhado uma saia ou uma bolsa, o engenheiro Bernard Arnault, de 70 anos, é dono do maior grupo de luxo do mundo, a Louis Vuitton Moet Hennessy, a LVMH. Bernard Jean Etienne Arnault nasceu em 5 de março de 1949 e sua trajetória como empreendedor tem chamado cada vez mais a atenção de todo o mundo. Ao longo de 35 anos, ele transformou uma pequena fabricante de roupas falida em um conglomerado que controla mais de 70 marcas, como Dior, Kenzo, Pucci e os relógios Bulgari, que juntas faturaram 46,8 bilhões de euros no ano passado. Arnault é o homem mais rico da Europa e atualmente surpreendeu o mundo ao estar na frente de Bill Gates, Mark Zuckerberg e Warren Buffett na lista dos homens mais ricos do mundo da revista Forbes. Bernard Arnault, o mais novo membro do ultra-seleto trio com fortuna acima de 100 bilhões de dólares, ultrapassou Bill Gates e se tornou o segundo homem mais rico do mundo. O francês, CEO da LVMH, entrou para o grupo dos 12 dígitos em junho deste ano e atualmente tem patrimônio líquido estimado em 103,3 bilhões de dólares, 200 milhões de dólares a mais que o fundador da Microsoft. De uma família rica do norte da França, perto da fronteira com a Bélgica, Arnault se formou na renomada escola de engenharia École Polytechnique, com o propósito de tocar os negócios de construção de sua família. Ao encerrar os estudos, ele ingressou na função pública em Paris e, posteriormente, optou pela carreira como engenheiro, iniciando na empresa de sua família, a Ferré-Savinel. Teve, então, uma ascensão notória, que começou com a promoção à direção de construção com apenas 25 anos. 3 anos depois, ele se tornou diretor-geral da empresa. E em 1978, aos 29 anos, chegou à presidência. Aos 32 anos, quando a esquerda chegou ao poder na França, certo de que a vida ficaria mais difícil para os empreendedores franceses, ele decidiu se mudar para os Estados Unidos e explorar o mercado imobiliário americano. Filho de um magnata da construção civil, ele passou 3 anos nos Estados Unidos, no início dos anos 80, na tentativa de implementar uma filial do negócio imobiliário de sua família. A ideia era que a filial fosse especializada em imóveis de férias na Flórida. Ele chegou a construir um condomínio em Palm Beach, mas não teve sucesso. Segundo um perfil da Forbes de 1977, Arnault aprendeu uma lição valiosa nos Estados Unidos. Antes de voltar para casa, ele vendeu sua propriedade em estilo mediterrâneo de frente para Long Island Sound, em Nova York, para o magnata norte-americano John Cludd, seu vizinho. Cludd então demoliu a construção porque ela bloqueava sua vista. Assim, ele teve uma dura lição de que não havia piedade nos Estados Unidos. Em 1984, Arnault soube que o governo francês escolheria alguém para assumir o Grupo Bussac, um conglomerado têxtil dono da marca Dior que entrou em colapso e foi assumida pelo Estado. Arnault decidiu entrar na disputa e se movimentou rapidamente para sair vitorioso. Ele se aproximou dos executivos da Bussac e atraiu investidores. Além disso, fez pressão sobre o Partido Socialista que controlava a empresa na época. Para surpresa da França, o governo francês escolheu o desconhecido Arnault para colocar de pé o império falido. E com o investimento de 15 milhões de dólares de sua própria família, mais 45 milhões de dólares de outros parceiros, ele começou a construir o seu próprio império. Na década de 80, fazer negócios na França era um verdadeiro jogo de cavalheiros, mas não para Bernard Arnault. Ele praticamente inaugurou uma nova linhagem de empresários no país.
Com métodos financistas, ele especializou-se na aquisição e reestruturação de empresas em dificuldade, em muitos casos de forma hostil. À frente da Bussac, e sem poder ser ignorado pelo empresariado da França, Arnault foi apelidado de o Exterminador do Futuro e Predador. Logo que assumiu o grupo falido, ele demitiu 9.000 trabalhadores, entre eles executivos importantes, e vendeu praticamente todas as suas fábricas. Restaram apenas a grife Christian Dior e a loja de departamentos Le Bon Marché. Na Dior, ele acabou com quase 300 licenças concedidas a outras empresas para produzirem itens da marca e estabeleceu o controle da produção, da distribuição e do marketing da empresa. A Christian Dior foi escolhida como a marca para dar visão à nova estratégia do grupo, e assim foi lançada uma marca própria de alta costura com a ajuda do estilista Christian Lacroix. Sobre seu espírito dentro dos negócios, Arnault compartilhou: as pessoas não entendem que o sucesso deriva da junção de dois espíritos contraditórios, a visão do artista e a lógica do marketing mundial. É um processo muito complexo, disse ele à revista Forbes em 1997. A aquisição do Grupo Bussac se tornou a primeira das muitas aquisições de Arnault dentro do seu imenso império de bens de luxo. Apesar de seu sucesso como empresário, sua fama em seu país nunca foi das melhores. Entre os adjetivos que a empresa francesa usa para falar de Arnault estão impiedoso, grosseiro e frio. Além disso, ele é descrito como alguém capaz de fazer qualquer coisa para impor sua vontade. No livro Deluxe, Como o Luxo Perdeu o Brilho, a autora Dana Thomas descreve o que chamou de modus operandi de Arnault: movimentar-se sorrateiramente e conquistar rapidamente. O equivalente no mundo do luxo ao choque e pavor, a abordagem militar americana de guerra. Fazendo jus à descrição feita por Dana Thomas, a tomada da LVMH é emblemática. No fim dos anos 80, a Louis Vuitton e as produtoras de bebidas Moët e Hennessy estavam em meio a uma disputa de poder após a fusão das empresas. O vice-presidente do grupo, Henri Recamier, procurou Arnault e propôs que ele comprasse uma participação na empresa, pensando em ter um aliado contra o presidente da LVMH, Alain Chevalier. Mas, enquanto Recamier acreditava ter conseguido o que queria, Arnault se encontrou sigilosamente com o presidente da LVMH e fez outra negociação, que lhe permitia comprar ainda mais ações do grupo. Nesse jogo duplo, ele se tornou o maior acionista da LVMH e assim assumiu a presidência do grupo, partindo para uma batalha judicial com Recamier, que saiu derrotado e provavelmente muito arrependido da oferta que fez a Arnault. E Arnault compartilha: para um europeu, tem uma abordagem americana, ou seja, encaro a realidade como ela é e não como eu gostaria que fosse. Crio a longo prazo. A frase dita por Arnault sintetiza sua abordagem e visão sobre negócios. A Forbes escreveu pela primeira vez sobre Arnault em 1991, quando sua fortuna era de 200 milhões de dólares. O CEO da LVMH, por diversas vezes, foi personagem dos textos da publicação, assim como capa da revista. E ele fez sua estreia no grupo de bilionários em 1997. Ao longo dos anos, a LVMH adquiriu marcas como Givenchy e Sephora. Hoje, o grupo possui quase 53 bilhões de dólares em vendas anuais provenientes das 70 marcas e das 4.590 lojas de varejo. Apesar de seu estrondoso sucesso, os franceses até hoje não engoliram seu jeito de fazer negócios. Em 2013, Arnault despertou ainda mais antipatia de seus compatriotas quando veio à tona seu pedido para obter cidadania belga. O rei do luxo tentava com isso escapar de uma taxação suplementar que seria aplicada sobre os mais ricos da França. A repercussão de sua atitude foi extremamente negativa, e Arnault acabou voltando atrás. Na época, ele já era figurinha carimbada no noticiário por uma disputa com a rival Hermès,
um dos últimos grandes grupos de luxo independentes da França, ainda controlado pela família fundadora. Desde 2010, a LVMH revelou ao mercado ter acumulado uma participação de 17% na empresa familiar. As ações foram compradas em uma operação com derivativos, de modo que o movimento não fosse declarado. Os controladores da Hermès foram pegos de surpresa e começaram uma campanha feroz para reverter a situação que colocou seu maior rival como o maior acionista externo da companhia. Na época, Arnault disse que a concorrente era uma empresa magnífica, para a qual ele só tinha boas intenções. O então presidente da Hermès, Patrick Thomas, comparou a investida do rival a um estupro. Em 2014, os dois lados chegaram a um acordo, e Arnault se comprometeu a vender sua participação e a não mais comprar ações da companhia. Enquanto disputava a Hermès, Arnault não estava parado. Entusiasta do setor de tecnologia, ele fez alguns investimentos em e-commerces que não foram muito longe, mas também injetou recursos em companhias como Netflix, Airbnb e Spotify. Seus ativos incluem ainda ações da rede de supermercados Carrefour, que atualmente ele é o maior acionista individual, o jornal Le Echo e redes hoteleiras de luxo. Dono da rede Cheval Blanc nos Alpes franceses e da rede Bulgari, Arnault comprou em dezembro de 2018 as operações da britânica Belmond, proprietária do Hotel Copacabana Palace no Rio de Janeiro. Exímio pianista, Arnault também é conhecido por ser um grande colecionador de artes plásticas. Em 2014, ele inaugurou uma fundação de arte contemporânea com 11 galerias, que teria custado mais de 100 milhões de euros. Há dúvidas se sua coleção de arte é apenas por paixão, já que, por lei, o governo francês concede até 60% de isenção fiscal a empresas que investem no mercado das artes. Ao construir o império LVMH, Bernard Arnault provocou uma revolução no setor, e Arnault sempre deixou claro sua motivação. Essa é a única área em que é possível ganhar margens. No ano passado, a margem operacional do grupo foi de 21,5%. Ao perseguir uma economia de escala, Arnault transformou a LVMH, cuja principal marca é a Louis Vuitton, fabricante de bolsas, mochilas e malas. Reunidas, as empresas do grupo empregam mais de 156 mil pessoas em todo o mundo. Com uma estratégia de marketing pesada, as empresas do grupo convenceram boa parte da nova classe média da Ásia de que seus produtos lhe davam um toque de sofisticação europeia. No ano passado, 36% da receita do conglomerado veio dos países asiáticos, contra 29% da Europa e 24% dos Estados Unidos. Estima-se que no Japão quase toda mulher tem uma bolsa Louis Vuitton. E Bernard Arnault compartilhou para a revista The Economist. É preciso muito talento para ser onipresente e ainda assim manter um ar de exclusividade. O crescimento da fortuna de Arnault tem sido impulsionado pelo consumo de bens de luxo e destilados de alto padrão no mundo todo, apesar dos temores de que a demanda, particularmente na China, fosse desacelerar. 35 anos depois de Arnault ter entrado pela primeira vez no setor de artigos de luxo, com a compra da Christian Dior, ele continua a atualizar seu conglomerado, mantendo os valores tradicionais e a alta qualidade que definem suas marcas. Atualmente, ele também possui parcerias inovadoras, como as duas parcerias com a cantora e empresária Rihanna, a Fenty Beauty e a grife Fenty, além dos acordos recentes, como a aquisição da rede Belmond, que opera hotéis de luxo, trens e até safaris. E sua fortuna segue crescendo. Não há especulação sobre qual é o próximo capítulo dessa história, mas resta a pergunta: qual será o limite de Arnault? Somente o tempo irá dizer. Essa é mais uma história de sucesso contada em nosso canal, e foi uma sugestão de nosso inscrito Eduardo Macedo. Para continuar recebendo o nosso conteúdo gratuito, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações
para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima!